Oi, gente. Hoje o nosso Orion Talks vai ser incrível. A gente vai ter um bate-papo dessa vez por vídeo. Ninguém vai vir aqui no escritório. Por quê? Porque a gente se conheceu numa pós-graduação online, pelo vídeo. A gente já teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente. Alguns não, mas eu acho que é uma amizade que vai ficar muito híbrida, como se diz agora, né? Deixa eu colocar aqui todo mundo em tela. Você deve Ah, ter voltamos, fechado. gente! Gente, como eu tava com saudade de vocês. Eu vou deixar todo mundo se apresentar. Bom, meu nome é Kátia, Kátia Fugasa. Hoje eu estou comandando. Há um ano atrás também eu fazia isso, né, minha Xará Siqueira? Agora é a nossa Kátia Siqueira, é uma designer. Deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. A gente, há uns 2, 3 anos atrás, nós fizemos uma pós-graduação em neuroarquitetura. E essa pós começou no meio da pandemia, né? Eu acho que todo mundo mandava a gente abrir janela, ficar perto das luzes, ficar perto do sol, ter vegetação em casa. A gente não entendia ainda direito o porquê e todo mundo foi se unir para fazer neuroarquitetura. Então, eu, Kátia e a Miriam, e agora o nosso jovem Ciro, isso é porque ele chama todo mundo de jovem, nós fazemos um grupo de estudos. Eu ando um pouquinho sumida, mas eles continuam. E eu queria apresentar cada um. Então, eu vou por ordem da minha tela, tá? A minha xará está do meu lado. Kátia, se apresenta. Boa noite, meu nome é Kátia Siqueira, eu sou designer de interiores e de ambientes. Nos encontramos em 2020 na pós de Master em Neuroarquitetura, e de lá para cá a gente criou Neuro Juntos, um grupo de estudo que funciona semanalmente, e estamos, assim, aprendendo muito, né? Atualmente eu faço duas outras especializações em neuroarquitetura, uma chamada Arquitetura na Prática, NeuroInLab, e a outra Neurociência aplicada à arquitetura e ao design para consultorias, trabalhos e tudo mais. Bacana. Jovem Ciro. Olá, olá, bom dia, boa noite, boa tarde, não sei qual vocês vão escutar. Estou falando aqui do Nordeste, Fortaleza, Ceará. Eu me chamo Ciro Ferrer, eu sou arquiteto e urbanista e tenho várias peculiaridades, né? Primeiramente, eu sou especializado em gerontologia, geriatria aplicada e também neuroaprendizagem. E, além disso, eu também sou certificado em neurociência aplicada à arquitetura, ao design e ao urbanismo, né? E estou agora no segmento pela IPOG também, né? Só para, enfim, reter mais informações e conhecimentos, que é o que geralmente me move. E basicamente, né, é isso. Nossa grande amiga paulista, Miriam. Sou Miriam Marquezine Negrão, estou em São Paulo, sou arquiteta e encontrei esse grupo que para mim está sendo muito bom, porque depois da pandemia esse encontro foi muito legal, porque a gente começou a prestar atenção nos ambientes, na casa, que antes a gente só passava. E aí deu para entender muita coisa do que um ambiente pode fazer na vida das pessoas. E esse estudo está sendo muito bom, porque está acrescentando muita coisa na vida de todas nós. Então, vamos lá para ver o que nós vamos ver de novo hoje. Eu E a só minha. não falei que eu estou em Paraty, Rio de Janeiro, e E Juiz também de em Juiz de Fora, Fora. Minas Gerais. E isso foi bacana, né? Porque nós começamos praticamente com 15 pessoas, não foi? Eu acho que nós começamos com 15 pessoas, nosso grupo interno, foi o Neurojuntos. Não, mentira, foram 10 pessoas. Sim, Bom, entre 10 foram a 15 15 pessoas. interessados, mas ficaram 10, e hoje somos seis, E de né? Manaus, de Roraima, a linha de Rondônia, de Florianópolis, Balneário. né? De Balneário Camboriú.
Daqui do Rio de Janeiro, carioca. Né? Agora, oi? Alessandra é do Sul também, é uma cidade menor, né? Qual que é a Elisandra cidade? é uma É, cidade pequenininha no Rio Grande do Oxe, Sul. um dia a gente precisa fazer um mapa da onde as pessoas dão, como é o Neurojuntos, né? E até por isso que a gente deu esse nome para o nosso grupo de estudos, né? Porque eu acho que juntou-se várias pessoas, vários pensamentos Ô, diferentes, várias Bê, profissões. Eu trabalho com saúde, Miriam um pouco mais com urbanismo, com reforma, a Kátia com decoração de interiores, o Círios com essa paixão de gerontologia. Agora, Miriam, você que foi a última a falar, deixa eu começar por ti. Uma coisa que me move, tá? É assim, o meu comichão. Entender o porquê que você começou a procurar neuroarquitetura. Você até começou um pouco isso, sabe? Mas assim, o que que fez a Miriam já formada há algum tempo, né, Miriam? Quanto tempo de formada? 40 anos. Você Desde que eu sempre gostou formei. de psicologia, psicologia ambiental, de Sim. neuroarquitetura? Como é que foi essa busca? Bom, na pandemia eu ficava procurando coisas na internet eu continuei trabalhando mesmo na pandemia dentro de casa. Eu trabalho com projetos particulares e também faço um serviço na prefeitura do município de São Paulo e mexo com urbanização. E aí eu estava lá e de repente eu vi uma live do Lori e que ele estava falando sobre neuroarquitetura. Eu achei aquilo tão interessante que aí eu comecei a pesquisar. Foi aí que surgiu um curso e eu fiz. E cada vez mais eu estou me interessando mais. Aí vem todo um trabalho do conhecimento, biofilia e uma série de outras coisas que começou a me chamar a atenção. Apesar de que eu, por exemplo, tenho 40 anos de formada e trabalhando direto, eu já fiz muita coisa. Então, eu comecei a prestar atenção no que um ambiente trazia para os meus clientes, se era favorável ou não, entendeu? Se realmente. E assim, com certeza, eu fazia pelo menos uma boa arquitetura, porque pela própria indicação veio muitos clientes do que eu já tinha feito. Então, eu imagino que uma boa arquitetura. Agora, eu estou percebendo mais coisas que a gente pode influenciar na vida de uma pessoa através da arquitetura. E uma coisa que a gente acabou não falando, né? Porque para a gente é muito comum, né? O que que é a neuroarquitetura? Na verdade, a neuroarquitetura eu acho que para mim é muito complicado definir o que que é neuroarquitetura, porque eu acho que a gente pode se complementando, tá, gente? Porque eu não tenho certeza de nada. Uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida é que eu só sei que nada sei. É, realmente a pessoa, né? É o usuário. E isso pode ter várias vertentes, vários caminhos, vários nós, né? Vários nós, não, várias linhas que a gente pode seguir, que é a biofilia, que é o contato com do ambiente, com a natureza, mas não só com a planta, com a madeira, com a água, com o chão, né? A parte da psicologia ambiental, a parte do conforto humano. Eu acho que realmente a pessoa se sente bem, né? Como isso faz, como é que o ambiente, como é que o cérebro reage ao ambiente? E como é que a gente pode fazer que o nosso cérebro nos agrade melhor? Não seria isso, gente? Então, uma vida tão estressada que as cidades provocam, né? Por exemplo, São Paulo é um agito aqui. Então, você passa por vários estresses durante o dia e, assim, chegar num ambiente que te abraça, que te acomoda, que te agrada, Não tem quer preço. dizer, você chega e fala, ai, graças a Deus, estou no meu lar, né? É o lar mesmo. Porque isso aí eu acho que muda um pouco e você consegue até se desestressar desse movimento que a gente vive aqui. Então, você chegar num ambiente que te provoca esse relaxamento, eu acho que já é bom, né? Assim, nós como arquiteto hoje,
Eu acho que a neuroarquitetura vai entrar na vida do arquiteto mesmo, porque ele pode influenciar de várias formas, né? Já pensou você provocar, projetar um lugar que, por exemplo, provoque mais estresse ainda, Não, e né? tem lugares, estava comentando agora, né, que os reality show que tá hoje, né, em emissoras, na verdade, eles são feitos para isso, né, para realmente para criar caos, para criar confusão, para dar intriga, porque senão não teria graça. Então, o ambiente pode ser feito tanto para dar paz como para fazer intriga, né? Você vê Justamente. bem nesse Big Brother aí, como que a casa é projetada, né? O excesso de cores, excesso de informação nas paredes, e você fica naquele A ambiente o falta de tempo. privacidade. Exatamente. A falta de Exatamente. privacidade é uma coisa bem forte. E jovem Ciro, você é é o caçulinha da turma. Me conte, o que que um jovem, como é que um jovem foi trabalhar com neuroarquitetura e gerontologia? Ah, gente, mas eu amo. Vem, senta que lá vem a história, mas não desista do podcast, porque é maravilhoso. Então, Ele está cuidando Tá da aí o nome, gente senta aqui, que lá vem ó. história. olha, então, meio que tudo começou, digamos, desde o meu primeiro semestre em arquitetura e urbanismo, né? Porque meio que eu fui empurrado para a faculdade, né? Porque eu sabia desenhar desde criança, né? Enfim, gostava muito de usar as cores, né? E, digamos, a tendência é essa, né? Eu não gosto de desenhar, coloca ele para fazer arquitetura, né? Por que não? Aí lá sou eu lá com arquitetura e meio que eu estava fazendo no meu semestre, que eram muitas coisas e tudo certo, né? Disciplina de desenhar à mão livre, a disciplina, né, aqui calcular as áreas, né, a geometria e etc. E meio que eu ficava assim, poxa, tá, tudo bem, né? Aquilo meio que eu ia engolindo a seco, né? E meio que tudo bem. E o que é que tinha mais, né? Daí os professores apresentavam projetos super vislumbrantes, luxuosos, né? E instigavam muito essa questão do visual da gente. E eu ficava assim, poxa, aí eu perguntava assim, porque eu sempre fui muito questionador e ainda sou. Quer dizer, a cada ano que passa eu pior ainda mais. Então, eu sempre sou aquela vibe do cientista, né? De sempre querer saber o porquê das coisas. E eu sei que eu perguntava assim, professor, mas por que essa estética, porque essa tendência, né? O que é que faz o arquiteto fazer isso, né? Aí sempre as explicações eram basicamente, não, porque realmente era a época de fazer isso, né? As formas eram desse jeito, né? Estavam seguindo aqui a estética assim, da época. Eu ficava assim, tá, né? Vamos aqui só passar a bola adiante, né? E eu ficava assim meio que perdido, porque em nenhum momento o humano era colocado como, digamos, prospecto de estudo mesmo, né? Assim, poxa, será que aquele ambiente pode estar super, extremamente bonito, super elegante, né? Até com conforto mesmo, ser sustentável, mas enfim, aquela pessoa está realmente, né? Tá condizente com aquele ambiente, ela tá tendo essa conexão. E eu ficava assim, como é que e ninguém falava disso? Entende? E depois, e o que me salvou mesmo em arquitetura, que me salvou até hoje, foi a disciplina de psicologia ambiental, que foi a única disciplina que eu vi que tinha essa noção de aplicar essa relação, né? Relação mínima do homem com o E ambiente, o você ambiente teve, peraí, você teve psicologia ambiental na sua grade de faculdade? no primeiro semestre, porque era Que integral. legal! E eu me encantou, porque a minha professora Sim. era a própria Silvia, que foi a Silvia Cavalcante, né? Que ela publicou o primeiro livro aqui no Brasil de psicologia ambiental. Então, ela é maravilhosa. Enfim, então eu fiquei encantado com aquilo e eu consegui seguir em arquitetura a partir disso, né? Em contraponto, daí como é que veio essa minha questão de usar arquitetura, né? Em prol dessa questão da longevidade, né? Do envelhecimento, né? De nós no futuro, né? Digamos assim. Porque na minha casa eu sempre morei e sempre fui rodeado de pessoas mais velhas. E eu sempre fui aquela criança que, quando via uma pessoa mais velha, nossa, saia correndo para conversar. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem essa cultura, né? De ou a gente valoriza muito a pessoa mais velha, ou a descarta e acha que ela não tem mais nenhum valor, né? Então, era a Sim. pessoa do outro extremo, né? Que alucinada até hoje eu sou. Então, basicamente, eu vivi aqui um ambiente com a minha tia, com a minha avó e com a minha mãe, né, aqui em casa, e um belo dia a minha avó, belo dia não, né, um horrível dia, a minha avó, ela sofreu uma queda em casa, fraturou o fêmur, certo? E da noite pro dia,
uma pessoa que era extremamente ativa, extremamente dependente, autônoma em todos os aspectos, ela ficou dependente, né, de uma cadeira de rodas, depois eu planejar e voltava e etc. E tudo que a gente fomentava no cuidado dela, entende? A arquitetura da casa interferia. Então, eu ia para a faculdade, aprendia várias coisas maravilhosas, todo mundo estava se divertindo, desenhando, pintando, projetando, né? Altos projetos, altas pranchas, ai, que lindo, planta, tendência e tal. Eu ficava assim, gente, mas o que é que isso pode propiciar, ajudar a minha avó, né? E eu via muitos projetos envolvendo crianças, centro comunitário, eu ficava assim, gente, muito legal, mas e eu mais tarde, né? E minha mãe, minha tia, e minha avó, será que não tem nada que essa minha profissão possa fazer? O que é que eu estou fazendo aqui, né? Eu ficava sempre perguntando, isso era horrível para mim. Porque eu chegava em casa e eu via o sofrimento, além da doença que a minha avó tinha, entende? Era aquela questão de você deslocar ela do quarto para ela ir na área e conseguir ver o jardim dela, né? Era um sacrifício tão grande que eu me estressava, minha mãe me estressava e ela ficava frustrada por ver a gente Porque não ia no estressado. jardim, E era uma coisa super básica, entende? Eu ficava assim, gente do céu, mas não tem nada, porque não, nada fala disso, né? A nossa casa, por que ela não está adaptada a essas questões? Porque cada vez mais a gente fica em espaços menores e menores e menores, né? E um belo dia, se você tiver, sei lá, com seu amigo em um esporte e quebrar o braço, você não vai conseguir entrar em casa porque está com o braço engessado, que é absurdo, né? Pode ser o apartamento mais luxuoso de todos, mas a porta, não tendo 80 centímetros, não vai entrar, não não sou sócio, passa. né? Justamente. Aí eu fiquei revoltado, né? Assim, gente, então eu vou aqui estudar gerontologia, entender o processo do envelhecimento, o que acontece com a gente, né? E quando eu descobri neuroarquitetura, foi tipo assim, a neurociência, foi assim, o boom, porque eu associei a questão da demência, certo? Que a minha avó tinha a questão do Parkinson, mas não chegou a afetar o cognitivo dela, certo? Então foi algo tipo muito bom porque eu pude achar a partir da combinação, né, da gerontologia, da neurociência, da geriatria e aplicar todos os conhecimentos na arquitetura para eu ter Sim, que eu estiver fazendo ter algum sentido. Que, poxa, se eu estou sabendo, se eu tenho a ciência que ao longo do envelhecimento, né, a nossa acuidade visual diminui e eu vou precisar de mais iluminação ao longo da minha vida, então porque ao contratar um arquiteto ele fazer um super projeto de iluminação, ele não pode colocar iluminação flexível para que daqui a 5 anos, daqui a 10 anos eu não tenha que fazer toda a reforma, podendo só realmente regular ali a luz. Entende? Se porventura, porque esse projeto não pode ter essa questão da flexibilidade, para que, digamos, se um parente meu chegar e ele de alguma certa tá passado uma semana na cadeira de rodas, será que ele não vai poder me visitar, porque não vai passar na porta? Entende? E além disso, eu estou falando só de questões físicas, mas na neurociência, quando a gente aplica a arquitetura, são coisas tão assim que eu fico assim, são. cada vez mais que eu estudo, eu fico assim, gente do céu, como assim? Tudo faz tanto sentido, entende aquela questão, porque você não passa a trabalhar só o visual é apenas, digamos assim, a última coisa que fica, mas na minha visão, entende? Então, a partir das consultorias, que você passa a ver a vida como ela é, e você consegue ali reajustar, né? As vezes, para mim, assim, sim, eu acabei de reformar todo meu apartamento, só que eu não gosto, né? Eu achava que era uma coisa, né? Via ali na revista, né? Teve tendências e tal, e tal, e tal. Mas no final das contas foi só o primeiro vislumbre, né? No final eu não me sinto eu. Aí, pois é, a partir da arquitetura, né? Eu pude englobar todos os conhecimentos para extrair daquela minha pessoa, né? E beneficiar a partir do espaço que ela mora a questão do biológico, a questão do psicológico dela e a questão do social, né? O famoso biopsicossocial que as pessoas tanto adoram Sim, falar. Não adianta você ir ao médico, né? Assim, doutor, eu quero fazer um regime, alguma coisa do tipo, né? Aí vai fazer, você tem que fazer exercício. Se eu não viver um espaço que condicione, né? Que não me instigue a fazer um exercício físico, que não tenha, digamos, uma rampa, não tenha nem uma escada, só tem escada rolante, elevador, entende? Como é que eu vou querer fazer exercício? Entendeu? Assim, não você é muito consegue. preguiçoso, você é muito preguiçoso, mas a partir do momento, você fica só aí, olha aquela pessoa, tá deprimido, né? Isso é invenção. Claro que não. Se você fica isolado no quarto, a tendência é o quê?
luz solar não há, sem luz solar, serotonina não há, você acaba não dormir direito, você acaba atrapalhando toda a sua Acaba ciclicidade. tendo que tomar melatonina e tendo o delírio. Justamente, então é realmente cada vez mais, sabe? Você assim, poxa vida, você tá com sono toda vez regulado, mas se você ficar pelo menos assim que acordar, se expor à luz solar, 0800, gente, sabe o que é uma coisa 0800? Luz solar, você já se beneficia de uma forma assim altamente maravilhosa, entendeu? Porque é aquela questão, você vai ganhar vitamina, você vai ali avisar seu corpo que amanheceu, ele vai ativar certas coisas, entende? Então, realmente são muitos procedimentos que se eu ficar aqui falando os nomes, vocês nem vão parar de escutar. Mas realmente é isso, gente. A gente fomentar aquela questão, né, da gente assim pensar, certo? Até o grau, né? Não é apenas assim, tudo bem, pode ter aquela tendência, pode ter aquele estilo, e não estou condenando as pessoas que sonham em ter uma cadeira ultra luxuosa de milhões, né? Mas a cadeira ser totalmente desconfortável. Só mais ao desejo dela, deixa a cadeirinha ali, né? Mas bora aqui fomentar um espaço que você possa ficar bem, que você possa chegar, como a Miriam falou, né? Assim, poxa, cheguei em casa, que legal, né? Aí agora eu vou aqui relaxar, que você sinta ali o cheiro da sua casa, né? Que você relaxe com isso. Ah, não consegue relaxar em casa? Bora trabalhar os aromas, né? Ah, tá muito ansioso? Então bora trabalhar a ambientação da casa com o Sim. propósito desse conforto. É aquela velha questão. Não adianta, digamos, cada profissional tentar te auxiliar na sua saúde, entende? Você vai, digamos, eu até estava conversando, debatendo isso com a minha mãe. E a minha mãe, assim, com certeza. E olha, gente, que a minha mãe é tipo, uma pessoa super ativa, ela é muito aberta a questionamentos. Eu acho muito legal isso, né? Que ela é praticamente minha melhor amiga. Porque a questão, mãe, não adianta você estar com depressão e ir no psiquiatra, aí ele passa o remédio, né? E deixa seu cérebro, para simplificar aqui a linguagem, deixa seu cérebro moldável, certo? Aí você vai para a psicóloga, ela faz um trabalho incrível com você. Aí você sabe assim, poxa, essa psicóloga foi maravilhosa, eu vou me curar agora, né? Aí chega em casa, abre a porta, uma porta altamente pesada, né? Que é aquele bendito e aquele com uma porta pesada, né? Você é assim, caraca, né? Que porta pesada. Você entra, aí Sim. um pé de altíssimo, você se sente diminuída e toda aquela sensação prazerosa de conforto, de acolhimento que você tanto precisava, né? A sua casa acaba com Foi pro isso. espaço. Justamente. Então, cada vez mais que eu estudo, cada vez mais eu percebo, por isso que eu sou tão assim, digamos, vislumbrado com conhecimento, né? Entusiasmada, né? Apaixonada. Entusiasmado. Gente, eu só faço, às vezes eu fico, eu leio aqueles artigos, passo horas olhando debruçando em vários, porque não é fácil você querer juntar um conhecimento da neurociência, conhecimento da geriatria, da gerontologia e aplicar na arquitetura, né? E o que eu vejo é que ninguém fala sobre envelhecimento, ninguém fala sobre a longevidade, a gente vai falar sobre a questão, uma palavrinha assim, envelhecimento. Idoso. Velho, a pessoa sai correndo. Eu fico assim, gente, mas gente, se a gente se prepara para ir para o aniversário, para sair com o nosso amor, né, para ir para uma festa badalada, para ir para uma viagem internacional, o que nos pode preparar, né, só em deixar a nossa casa ok para se alguma coisa acontecer, que eu não estou colocando praga em ninguém, né, a essa casa poder suprimir minha necessidade. Sim. Então, não é a barra de apoio e vai olhar para você e vai falar assim, olha, você depende de mim para sobreviver. Não é isso, gente. É você ter aquele ambiente que, como eu posso falar, que lhe ajude a viver melhor, entendeu? Mas não parece que o pessoal se acostuma a sempre, digamos assim, falando da porta, né? Ter aquele desconforto de empurrar a porta, né? Se abaixar para pegar um prato que usa todo dia, poder deixar o prato no local acessível para ele, né? E entre outras coisas. Falei demais, desculpa. Não, e o É mais isso. doido é porque a gente começa a guardar um monte de coisa na cabeça que a gente precisa falar, né? Mas assim, o mais legal é que quando a gente começa a falar o seguinte, banheiro acessível, né? Esses dias eu fui falar sobre banheiro acessível. Mas isso não tem norma? Tem. Mas então deveria ser cumprido. Eu falei, às vezes até que é, né? Às vezes até que é cumprido o banheiro acessível. Mas realmente ele é acessível? O que é um banheiro acessível? Né? Justamente. Porque, assim, o que é um banheiro acessível? Não, tem que ter uma bacia sanitária alta, conforto, um lavatório, as barras, o espelho a 45 graus. Ok, todos têm a mesma necessidade, né? Claro que não, gente.
Olha, Aí para agora eles vocês mudaram a verem. nomenclatura, era PNE, agora é PCD, pessoas com deficiência. E eu ainda acho que foi pior, porque eu preferia que fosse banheiro para cadeirante. Porque, para mim, ele só é feito para cadeirante, né? Pelo menos as normativas. Pode abrir, Cátia, que eu sei que você está doidinha para falar. Não, e você está falando isso aí, né? Eu estava, quando a gente fez aquele trabalho sobre atendimento que a gente ia fazer lá com a Cíntia, né? Para naquele projeto Sim, lá, que a gente ia trabalhar com várias coisas, eu peguei a parte dos portadores de deficiência visual. A gente vê que não é acessível, né? E agora, se você. Aí a gente foi estudar nanismo. Que banheiro é esse acessível? Porque ele não é acessível para quem tem nanismo. há Às 10 anos vezes, nem atrás eu para fiz um. quem tem, usa cadeira de rodas. Mas sabe qual é o Não, às vezes. problema? Os espaços estão ficando cada vez menores. Então, Sim. hoje, e outra coisa, as pessoas estão vivendo muito mais do que antigamente, né? Hoje a idade aumentou, a coisa de vida, né? Então, É, e os espaços diminuíram. E o que que acontece? Hoje já tem uma preocupação, aqui em São Paulo, por exemplo, você já vê muitos residenciais para idosos, você compra um apartamento e tem toda uma estrutura para ser atendido. Você tem, hoje as pessoas, elas pensam, por exemplo, projetar uma casa, elas pensam, e se um dia eu quiser colocar um elevador por causa da idade? Então, já deixa um espaço reservado de uma despensa, de um roupeiro, que ali pode ser depois adaptado a um elevador. Então, algumas coisas são pensadas, mas eu acho que ainda vai demorar você fazer uma casa com toda essa adaptação. Por exemplo, uma porta de 90, pô, algum espaço, entendeu? Então, é uma coisa que vai ser ainda, acho que vai demorar um É, pouco para isso. existe o é porque mercado imobiliário, né? O mercado imobiliário realmente ele é muito forte, muito forte. Nós É, estamos no escritório fazendo um projeto executivo de uns apartamentos que são 30 metros quadrados, 28 metros quadrados. Mas, assim, Ciro, não é aquela história. É o que o mercado oferece em termos de metragem claro. quadrada. A gente também está no Rio de Janeiro, então, assim, existem alguns apartamentos menores, outros apartamentos maiores, alguns apartamentos que são acessíveis, que ficam na parte de baixo, né? Mas aqui em São Paulo, mesmo nesses apartamentos menores, é obrigado um dos apartamentos do prédio ser acessível. Aqui É também. obrigatório. É Ó, obrigatório. Mas mas isso aquela tem que ser, questão. né? É só, só um minutinho, Ciro. Porque, assim, a Claro. gente está falando de residência, mas na hora que a gente chega, né, no comércio, de uma forma geral, essa acessibilidade de banheiros ainda fica muito carente, porque se, às vezes você tem um único banheiro, masculino, feminino, para pessoas portadoras e que também serve as pessoas que não têm nenhuma deficiência. Então, isso já gera uma confusão, né? Até porque o tempo de um não é o tempo de Porque outro. não é o tempo de outro. E aí, como faz? Né? Então, assim, eu acho que o empresariado tinha que ter um olhar mais empático para essa questão. Mas Mas se demora muito. cabe a gente dar uma empurrada. Agora, Kátia, acabou, você foi a primeira, e agora vai ser a última e a primeira também, porque a gente vai continuar nosso papo. Conte-me, como é que você começou nessa. Como é que a gente. Por que a gente se conheceu nessa pós-graduação? Olha só, também nessa busca de internet para ver o que fazer, né? Eu tinha acabado de chegar da Revestir em São Paulo e já vim no avião já com máscara, com tudo que já estavam dando. Falei, caramba, tem que fazer alguma coisa. Aí eu vi falando sobre biofilia. Eu falei, gente, o que é isso, biofilia, né? Fui pesquisar, fui ler, assistir umas palestras online e tal. E falou de neuroarquitetura. E aí eu dei uma olhada. E só que eu estava inscrita no IPOG para fazer light design numa turma Olha, presencial. Mas acontece que aí eles falaram que por causa da pandemia não tinha tido
coro, e que também eles iam suspender e tal, mas eles estavam oferecendo a neuroarquitetura online. Eu falei, já estou aqui, vamos embora. Paguei para ver, né? E foi muito bom, porque eu tenho uma convivência muito íntima com a natureza, né? Porque são 28 anos vivendo aqui numa região de Mata Atlântica, de Incrível, praia, que eu saí, né, para os meninos irem estudar segundo grau em incrível. Juiz de Fora, fazer faculdade, cada um está na sua casa, no seu canto, mas eu fico entre lá e aqui. E como eu vi que na pandemia estar perto da natureza deu um up para mim, e não só para mim, mas como para minha família. Porque aqui eu podia botar o pé fora de casa, né, no quintal, olhar para o Sim, céu, ver as plantas, eu podia dar uma caminhada até a orla, até o mar, eu podia fazer minha caminhada sozinha, no caso, a gente tinha regras no condomínio, no máximo 3 por família, sem contato com outras. Então, aí eu comecei a ver o quanto isso tudo é importante na vida da gente. E a sim. questão dos espaços também. Aí, lendo um artigo lá da universidade, de Milão, né? Do Centro Marangoni, que falou logo na pandemia, logo quando foi aquele caos, que a Europa foi aquele caos todo, e na Itália teve muitas mortes de idosos, muitos suicídios, e esse artigo mostrava que grande parte dessas mortes aconteciam em imóveis que mediam menos de 40 metros quadrados e com uma área de ventilação e iluminação natural muito pequena. Sei analisar, eu falei, aí eu comecei a pensar nas casas, nos apartamentos, eu falei, gente, como será viver nisso? Né? E aí eu me coloquei também naquelas pessoas que moram nas comunidades, que moram, às vezes, num ambiente de 4, 6 metros quadrados, 12 pessoas. Como é aquilo? Não dá, essas pessoas, elas não tiveram a mínima condição de fazer afastamento, né, na pandemia. Então, como era isso? E aí, assim, eu lia e eu queria saber mais, eu queria pesquisar, então, assim, eu falei, vamos entrar. Quando a gente começou a estudar em neuroarquitetura naquelas aulas, né, assistindo o cérebro, para aquela foi no primeiro módulo da Me dissecação manda. do cérebro, né, aquela coisa toda, eu fiquei louca, porque eu sempre gostei dessa área, né? E aí eu fui lendo, mas eu falei assim, aí eu falava assim, neuroarquitetura, psicologia ambiental, mas por que que muda? E aí eu fui ver que, na verdade, o que a neuroarquitetura, as pessoas falam assim, mas por que a neuroarquitetura se a psicologia ambiental já falava sobre isso? Mas Sim, por quê? A psicologia ambiental, pelo menos de tudo que eu aprendi, dessas miscelâneas de cursos que eu fiz e ando fazendo, é que a psicologia ambiental, ela te diz a consequência, o que que vai acontecer ali de algum ato que você realizou aqui. Já a neurociência, né, e a arquitetura, ela vem nesse espaço entre um fato, o que foi que provocou, e a consequência. É como se fosse um efeito dominó, sabe? Você bateu aqui, então, mas o que está desencadeando cada pedrinha cair para chegar lá? E aí eu fui vendo, olha, não, a neurociência a neuroarquitetura vai estudar o sistema nervoso. Por que o sistema nervoso? Porque é através do sistema é. nervoso que a gente tem as emoções, que controlam o nosso coração, controlam o nosso fluxo sanguíneo, a nossa respiração, nossos batimentos cardíacos, o nosso pensamento. Então, tudo isso. Então, o que eu fiz ali que está provocando todas essas Essa emoções, reação essa física. reação física no meu organismo? Então, isso, assim, me despertou uma coisa assim, falei, nossa, que legal estudar isso, que legal aprender, porque ao mesmo tempo que você está aprendendo uma nova ciência, você está aprendendo sobre você, né? Como você se emociona, como você reage, né, a um fato, a alguma coisa. Então, assim, é, é novo, porque neurociência, neuroarquitetura é um termo que começou em 1990, né?
De lá para cá é pouco tempo para saber. Mas Sim, é é uma ciência muito tantas, nova, né? É uma mistura muito nova. mas tem tanta gente boa, qualificada, fazendo um trabalho bom, estudando, desenvolvendo, sabe? Você vê que é uma interação de várias áreas do saber, então isso é muito legal. E assim, e quanto mais eu estudo, eu vejo que eu sei pouco, que eu tenho mais que estudar, Eu só sei que eu né? nada sei, eu não tenho mais certeza de É. nada na vida. Mas Pois como é é. engraçado, né, Kátia? Você tocou num assunto que eu tenho pensado muito sobre, né? É, eu fico assistindo às vezes sobre empresa, né? Eu estou acabando estudando muito mais gestão hoje em dia e empreendedorismo e como administrar uma empresa hoje, né? Porque tem uma hora e tudo mais. Então, às vezes eu assisto alguns coaches de produtividade, de gestão. E eu fico, às vezes, até assistindo, aí meu marido fica, por que você está assistindo isso? Eu falei assim, gente, porque ele está falando o que eu falo, só que ele está rico. Como é que funciona isso, né? Porque, assim, uma pessoa de produtividade, eu estava vendo hoje 10 formas de você ser mais produtivo e ganhar mais dinheiro. Acorde cedo, exponha-se à luz, pratique ginástica, coma Leia melhor, bons tenha livros. uma casa arrumada, leia bons livros. Eu falei, gente, tá rico fazendo isso? Kátia, agora eu vou Quando te eu falo, perguntar. as pessoas não se interessam. Não, Ó, mas eu Kátia, mas acho, Kátia, que a gente. Só um Ah, minutinho, Cira. Acho que a gente precisa aprender a fazer o neuromarketing. merchan, o neuromarketing, o merchandise, o marketing mais apurado. Né? O merchandise é arranjar alguém que nos ajude a patrocinar isso, né? Que não dá para Mas você agora é o fazer. neuromarketing, porque, gente, é exatamente o que a gente fala. É E exatamente o que o Ciro falou, que a Miriam falou, que a Kátia falou, que eu sempre falo, ninguém muda. É ter o contato com o verde, é se alimentar melhor, é ter uma casa mais agradável. Por exemplo, aqui no escritório a gente estava conversando sobre isso, sobre o briefing, né? A gente tem um cheirinho, eu tenho aromatizador, eu tenho planta, eu tenho livros, eu tenho cor, eu tenho espaço, né? Então, assim, tem uma janela aqui incrível, que fica virada para as montanhas da Tijuca. Então, assim, isso é muito legal. Então, assim, o quanto eu não sou mais produtiva, quer dizer, não que eu seja, não é, assim, até que ponto isso não me ajuda? Porque, assim, do que eu ficar no cubículo trancado dentro de uma jaulinha, às vezes quando eu falo assim, uma mesinha como se eu quer, você quer fazer uma jaulinha? Aí a pessoa é isso. Mas, E Fale, como, assim, Ciro. né? é aquela questão, né? Como a Kátia bem disse, essa eu também entra nessa questão de o que a diferencia, né? A neurociência da arquitetura, né? A psicologia ambiental. Bem, porque na minha concepção, certo? É porque um vai realmente estudar os comportamentos ali do humano ambiente pessoa, né? E aí, já com a neurociência, a gente tem as comprovações, o porquê acontece cada coisa. Entende? Logicamente, como vocês também falaram, é aos poucos, né? Não é que, quem sabe, neurociência sabe tudo, vai controlar as cabeças das pessoas, nada do tipo, sabe? E o que eu gosto muito digamos assim, desmistificar é porque quando o profissional, seja ele arquiteto, design, urbanista ou outra profissão, quando se depara com o nome neuroarquitetura, né? Esse acrônimo que está agora tão famoso, pensa que é mais uma invenção, mais uma tendência, mais uma modinha, né? Por, digamos, não tratar de forma adequada, né? De não, digamos, saber do que está se tratando ali, e também quando cai na boca de pessoas que ficam ali achando que é só algo muito simples, a gente sabe que não é, cada pessoa é uma pessoa, cada indivíduo tem a sua individualidade, entende? Eu acho assim, por exemplo, tudo que eu consigo aprender, que eu consigo aplicar no meu dia, na minha vida, na vida da minha mãe, na vida da minha tia, que é o que justamente move a minha vida, né? A pegar esse conhecimento e utilizar em prol da saúde das pessoas que eu amo e que eu sei que vão assim envelhecer, porque ninguém é Robocop, entendeu? Então, eu realmente fico focado nisso, tentar, digamos que eu passo 5 horas lendo inúmeros artigos, mas se eu conseguir extrair uma informação que consiga melhorar a vida das pessoas ao meu redor e a minha vida também, eu vou aplicar. E muitas É. vezes a pessoa diz neuroarquitetura. Aí pensa que é algo tipo, muito tópico,
fora da realidade. Ah, na arquitetura você vai colocar uma touca aqui, vai fazer um eletroencefalograma e etc. E não é isso, sabe? É também isso, mas não é só isso, sabe? Por exemplo, eu não sei se vocês já comentei com vocês, mas durante a minha jornada pela manhã, né, eu sou muito aquela pessoa dona de casa e eu gosto de saber como é a vida, como ela é. Então, eu fico, digamos, a partir de uma caminhada que eu faço, ao invés de eu ficar na academia, correndo em uma esteira, digamos assim, né, envelopado, eu gosto de andar e conhecer as pessoas, falar com as pessoas, principalmente pessoas mais velhas. E de pouco a pouco eu consigo, digamos assim, né, a partir da conquista da amizade, porque aqui onde eu moro é um bairro muito residencial, certo? Eu consigo entrar na residência de algumas pessoas e aqui ou ali fazer modificações. Então, meio que tudo que eu aprendo e que eu consigo aplicar ali naquela casa, que não são casas de pessoas milionárias, né? São pessoas realmente bem simples, sabe? Classe média baixa, sabe? Mas eu adoro tanto a simpatia, essa questão da troca de olhares, dos abraços, sabe? Eu acho muito ótimo. E aqui ali a gente remaneja o tapete, entendeu? Ali remaneja o abajur, abre a janela, né? Por exemplo, eu fiquei muito feliz essa semana, porque há uns 2 meses atrás, a dona Mazé, né, que a gente sempre se vê, né, ela passou um tempo sem me ver, né, e passou um tempo sem me ver. Eu revi ela 1 mês atrás, no caso, né, aí eu fiquei, o que foi? Eu comecei assim, não, é porque eu fui ao médico, ele falou que eu estava com uma osteoporose muito elevada, né, e realmente eu não vou ter condições de comprar o medicamento, eu não sei o que fazer, sabe, porque quando eu vou sair na rua, o sol, já não tem mais o sol, né? E eu posso tomar sol, eu não consigo fazer isso na hora certa, né? Aí eu falei assim, você por acaso tem um jardinzinho ali na sua casa, né? Porque residência sempre tem ali um jardinzinho, né? Aí tem um sim. Mas você toma café da manhã dentro da sua cozinha? É assim, tomo sim. Ah, então, e você, se você mora sozinha, chama uma amiga? Não, geralmente eu chamo uma amiga para tomar comigo café da manhã na minha cozinha, né? Então, Olha, aí eu falei assim, sim, interessante. Então, eu posso ir lá gostar na sua cara? Assim, pode, bora lá. Né? Eu fui, né, aqueles, né, os avulsos da vida, mas já as conhecia, né, e etc. Aí eu fui, peguei a mesinha dela, né, arrastei, eu pedi, né, logicamente, a permissão dela, assim, olha, bora aqui arrastar, não sei o que é essa mesa, né? Aí colocou ali na sombra, né, mas tendo contato com a animação natural, né, e etc e tal. Aí pronto, a gente arrumou bem direitinho, né? Pronto, a gente só tirou a mesa que estava na cozinha, colocou no sim. jardim, a estava coberta, etc. Né? Aí tudo certo. Aí passou 1 mês, ela veio falar assim, Ciro, muito obrigado, não sei o que, assim, o que aconteceu, dona Zé? Assim, né? Porque eu fui fazer o exame, né? E as minhas e a vitamina D, né? Só ficou bastante, né? E o médico disse que eu continuasse fazendo isso, né? Que eu poderia melhorar. Eu ficava assim, eu não acredito, eu ganhei um dia, sabe? Então, uma Por nada, besteirazinha, né? assim, quer dizer, não é por nada, mas é por nada, né? É. Justamente, uma besteirinha que a gente muda, que é isso, digamos assim, um poder, digamos que eu falo, né, do conhecimento, quando a gente consegue aliar isso, né, é um ambiente construído, né, coisas muito simples, entendeu? Você, poxa, gente, arrastar uma mesa, e a pessoa já ter esses benefícios, entende? Muitas vezes a pessoa tem É. uma janela incrível e não abre essa janela, né, assim, poxa, gente, luz solar, né, ventilação natural, sabe? Ah, tá neve, não consegue, tentando de comprar uma luzinha, né, que foi, eu não sei, não me lembro o nome do cientista, mas essa questão da caixa de luz é de tanto tempo atrás, sabe, que ele percebeu isso do inverno. Então, basicamente é isso. É só para deixar aqui claro que na arquitetura não é coisas para pessoas estudamente milionárias, não é isso. Meio que o conhecimento da neurociência sempre tende a complementar aquilo que vai existir ou já existe. Entende? A gente não, Eu digamos, está acho, aqui. Oi. eu acho que é dar um fim, na verdade, porque a Kátia acabou de falar que ela falou que ela voltou da Revestir e a gente foi, até a gente se encontrou no Casa Cor, não desmerecendo, acho que a arquitetura, a parte da beleza, né? Porque a beleza é o que move o mundo, na verdade. A gente come pelo belo, a gente come pelos olhos também, né? Mas engraçado que aí juntando, e aí eu vou juntando os pedaços, né? Quando o Ciro falou da escala humana na faculdade dele, na minha faculdade eu sempre esquecia da figura humana. Aí o professor falava assim, Kátia, cadê a escala humana? Eu falei, não sei dizer no senhor. Aí eu botava um bonequinho com um pauzinho, né?
E hoje eu trabalho com tecnologia, né? Eu trabalho com BIM, eu trabalho com a parte mais de informação, com projeto. Eu só desenho no computador. E hoje eu desenho pensando nas pessoas. Naquela época da faculdade eu desenhava à mão e esquecia da escala humana. Hoje em dia eu desenho no computador e não esqueço das pessoas. Quer dizer, né? O que é o certo e errado, né? E também voltando, né? Não tem como não falar, você falou da Silvia, né, a sua professora. Eu tive uma professora de psicologia ambiental, só que já foi no meu mestrado, a Ethel Pinheiro. E, gente, que mulher incrível, incrível. Eu tenho, assim, paixão por ela, porque quando você fala da psicologia ambiental, né, eu acho que é muito a percepção, o detalhe, a observação. Eu acho que ela ensina você a ter esse pensamento mais abstrato. E a neuroarquitetura ela te traz um pouco mais para a terra, né? Uma abre a sua cabeça e outra meio que dá regras, assim. Não regras, mas são Logicamente, são trilhas. mensurações, né, do que está acontecendo. Mensuração, são trilhas, tipo, faça isso, isso e isso, cheque isso, isso e isso. E a psicologia ambiental, ela pede para você observar as pessoas, né, etnografia, para você olhar o seu caminho. Tanto é que o meu mestrado, chama-se o caminho do vento, né? A psicologia, ela faz mais um indivíduo, então o sentimento dele, né, no ambiente, e a neuro não, a neuro já se preocupa mais que o ambiente faz para a pessoa, né? É essa troca, tipo, o ambiente o que faz para a pessoa e o que a pessoa faz, o que a pessoa se torna com o ambiente, né? Pronto, é um Então, ciclo, então a é pessoa um sente. ecossistema, literalmente, é um sistema holístico, né? Um depende do outro, só que ele explica a partir de observações e o outro explica a partir da ciência, a partir de comprovações. Olha, tá aqui, né? Dado tal, tal e tal. Já a psicologia, não, ela amplia mais esse olhar, como a jovem Gaza falou, tem essas questões, né? E você olha mais humano, mas tanto uma quanto a outra, ela tem essa reflexão de vida comum. É mais uma observa e a outra comprova e a partir disso a gente consegue propiciar essa boa arquitetura que a Miriam começou falando, né, de uma forma mais assertiva e não falar o cliente, olha, eu fiz isso porque eu acho que é assim, ou porque é bonito, ou porque é a tendência. Porque Agora, Porque realmente tem aquela explicação. E quando eu me sinto confortável em falar assim, olha, mas eu não quero fazer isso e ter que explicar, e a pessoa, nossa, verdade, né? Bora aqui tentar. Então eu fico assim, sabe? Então, assim, não quer, tudo bem, né? Eu não vou fazer a cabeça da pessoa, né? Mas assim, eu tento realmente isso, mas quando pelo menos eu tenho aquela segurança, sabe? Porque nada melhor do que você, digamos, fazer aquele projeto e passar ele com segurança, entende? Você pegar aquele projeto, dar uma consultoria e apontar as modificações e o arquiteto, né? Olha para a sua cara assim, mas estou dizendo assim, não, calma, né? Olha aqui, eu fiz isso, assim, nossa, caramba, né? Aí qualquer coisa já tem os artigos, né, que a gente tanto lê para comprovar tais sim. ponderações. Mas você Eu acho sabe, que é isso, sabe? Mas você, essa questão de não é um isoladamente do outro. Não, você não. não adianta você chegar. Isolado, né, Ciro? Eu acho que a nossa profissão é uma das profissões mais ingratas ou mais felizes do mundo ou mais ingratas do mundo. Porque, assim, a gente tem que saber um pouco de tudo, né? E a Justamente, gente e interage com isso todo daí mundo, isso pra ninguém porque vive gente. ela sozinho, mexe né? com o humano, né? Eu acho que Sim, você mexe quando você mexe com pessoas, você influencia muito na vida dela, porque a gente mas, determina algumas coisas. Você já foi em algum ambiente que você fala, poxa, não é meu estilo, mas é tão harmonioso, eu me sinto tão bem aqui, e que provoca aquela sensação meio de paz, não é? Mesmo não sendo seu estilo. Eu Uhum. tenho alguns ambientes que eu acho que completa a pessoa, entendeu? E, E e a gente mexe com o humano mesmo. e Agora, tem lugares que é só a beleza, né? Tem lugares que é só para mostrar, só é o belo, só Uhum. é o grandioso, só são aquelas pilastras, são só pilastras, coisas é, romanas, gregas.
É Não, o e é Fusca, aquela né? coisa suntuosa, né? Suntuosa de mostrar uma coisa, assim, uma riqueza, uma coisa que você, às vezes, nem se sente bem naquele local. Agora, gente, eu não sei com relação a vocês, mas eu acho é um caminho sem volta. Porque a gente vai, cada vez mais que a gente estuda, a gente vê a necessidade de estudar e aprender mais e aplicar isso nos nossos projetos. Porque, na verdade, eu acho que nós que escolhemos estar nesse caminho de estudar a neurociência e a arquitetura, a gente quer mais do que um projeto, né? A gente quer que aquilo ali, aquele espaço se transforme num ambiente que gere saúde, que gere bem-estar, qualidade de vida, seja ele um ambiente residencial, comercial. A gente quer isso, a gente quer que o nosso cliente se satisfaça, se sinta bem e tenha as melhores sensações ali dentro. E eu fico preocupada, a Kátia falou aí, né, dos coaches da vida, quando eu vejo certas pessoas, né, porque eu também acho que tem mercado para tudo, gosto para tudo, e cada um escolhe aquilo que está mais de acordo, né? Então, eu fico preocupada quando eu vejo as pessoas, neuroarquitetura daqui, neuroarquitetura dali, tarará, tarará, tá. A Então, biofilia, né, Kátia? Quantas vezes que é a a gente começa a falar, então, bifolia. biofilia é uma palavra para mim É, mágica. É biofílico. então, Até isso, começa a tá? cair no descrédito, sabe a palavra? Sim. Por isso que ontem, no nosso grupo de estudo, né, a Xará, você não estava presente, a gente falou que a gente não tem que ficar falando que é neuroarquitetura. A gente vai usar alguns, né, dos ensinamentos da neuroarquitetura nos projetos. A gente não precisa usar tudo, assim como da biofilia, eu não preciso usar as 14 regras, né, para montar. Eu posso montar e posso explicar ao meu cliente, olha, eu estou usando isso aqui porque eu vejo que isso possibilita X, Y, Z para você, vai te possibilitar um aconchego, vai te possibilitar que você tenha uma noite mais tranquila, com uma iluminação assim. Por que que essa iluminação é assim? Ah, mas isso é achismo seu? Não. Aí você mostra Sim. os artigos, você mostra a parte científica para ele. Você quer saber? Então tá aqui, ó. São esses artigos que falam, né? Então, assim, essa toda coisa. E eu acho que a neuroarquitetura, gente, eu não sei vocês, mas eu acredito muito na parte social do design da arquitetura. Sabe? É igual as pessoas, é muito elitista. Eu acho que já deixou de ser, mas que eu acho que precisa abranger ainda aquela população, sabe? Lá que não tem acesso, mas aí é uma coisa de governo, de prefeitura, né? Mas De fazer aí a gente um pode fazer um trabalho pouco mais. a nossa parte. Sim, a gente pode Se a gente fazer. fizer um pouquinho, assim, porque, por exemplo, aí a gente pega a hora, pega projetos de saúde públicos, né? Uhum, Pegamos 2.000 metros, 2.000, 3.000 metros quadrados de consultórios, de ambulatório, sem dinheiro, com uma manutenção, porque não tem manutenção, né? É um hospital universitário gigante. E aí eu olhei, fiquei parada, eu dei uma de Ciro. Eu fiquei lá quietinha, assim, né? Isso a tia Ethel ensinou, pare e olhe. E aí uhum, as pessoas observe. me acham maluca, porque eu paro, e às vezes eu paro no chão, cato uma cadeira, fico lá igual a mendinguinha lá no cantinho, sabe? Sentadinha numa escadinha, e eu fico olhando. E aí chegou um senhor para mim e falei, minha filha, qual o andar que eu tô? Eu falei, tu sabe que eu também não sei, senhor, mas peraí que a gente vai descobrir. Eu falei, que raio de hospital que é tudo igual. E eu falei, cara, como é que eu vou fazer o Wayfind, né? Porque o Wayfind é o caminho, mas não é só uma sinalização. É como a pessoa ir. Não tem o piso, porque o piso não posso mexer. Teto não posso mexer. Parede tem os trem. Tem pilares. Aí eu falei, gente, bora pintar um arco-íris aqui? Aí a galera, você é maluca, Kátia? Você é doida? Eu falei, não, gente. Quantos pilares nós temos? Quantas cores a gente vai pintar? Vocês vão ver que vai dar certo. Cada um uma latinha pequenininha e a gente vai comprar. Aí não foi cada uma, foram tipo assim, 3, 4 pilares, né?
para facilitar. Mas deu super certo e as pessoas ficaram apaixonadas. Kátia, assim, foi tinta. A gente não São gastou recursos nada mais do que simples que você pode tinta. usar, entendeu? Você pode usar várias coisas, E a tinta já né? ia ser usada. E a tinta já ia ser usada. Foi um pouquinho mais caro, eles reclamaram comigo. Eles reclamaram comigo. Rolou uma vaquinha no final? Rolou uma vaquinha no final. Mas é Tá o resultado, é realmente. porque eles ainda não veem isso, né? Então, quando eu falo de ter um fundo social, você falou, a gente pode fazer a nossa parte, mas a gente pode fazer a nossa parte também no social, né? Em Juiz de Fora tem dois arquitetos, o Lucas e o outro, eles estão com um projeto nas comunidades e conseguiram uma parceria, tipo, o que que acontece? Juiz de Fora é uma cidade com muito morro. Então, chove, chove, eles vão desmembrando, né? As construções já chegaram num nível alto. Então, o que que acontece? As pessoas, elas não estão construindo, elas estão construindo assim, ó. Então, tem a chuva, tchum, leva tudo. De plantio de árvores, né? Pesquisaram quais são e que podem segurar essa terra para evitar. Sim. Então, é uma coisa legal. Então, assim, como é que você pode ajudar? Doe uma árvore, faça uma vaquinha. Ah, você é designer, arquiteto, quer participar com a gente? Então, vamos embora. Então, assim, são essas atitudes que eu acho que pode melhorar, sabe? Então, e a gente Posso falar fazer o uma nosso coisa? trabalho também, Ah, né? O Sem nome. grande problema, eu trabalho na área é, da prefeitura pública. lá, e o que eu percebo é que quem decide leis de urbanismo não entende nada. Não. Então, como a Kátia falou, o coisa imobiliário é muito mais forte do que uma decisão de cidade. Que Dinheiro, né? o Sim, é o dinheiro, poder, a né? superocupação, aquele adensamento da cidade, só que esse adensamento da cidade provoca ventos, porque ela se canaliza, derruba as árvores da cidade. As árvores são sadias, porque todo mundo fala, caiu árvores, não sei quantas árvores na cidade. Gente, quem provocou, quem construiu. E Forma-se canyons urbanos. o zoneamento e a própria forma de construir está errado, porque você não está liberando o movimento que faz os ventos, você está provocando uma força muito maior, entendeu? Então, os acidentes vão acontecer, o escoamento da água, sabe, a pessoa constrói tanto e a infraestrutura que está enterrada não cresceu junto. Então, é uma série de coisas que eu fico pensando, gente, está tudo errado, está tudo errado. Mas nós não temos uma força, eu acho que os arquitetos não se posicionam de brigar e falar, não, não pode, vamos fazer um plano diretor que favoreça e que não tenha tantos acidentes que a gente tem. Que nem, o Rio de O, Janeiro, o- né, que tem tantos morros, Gente, Petrópolis, agora aqui, Nova Iguaçu, Angra. acabou de acontecer aqui em Nova Iguaçu, gente. É uma pedreira que foi desativada, que provavelmente não teve tanto estudo assim, porque a pedreira, até pouco tempo atrás, porque a ex-mulher do meu marido falecida morava ao lado, praticamente. Eu vi aquela pedreira em funcionamento. De repente, fizeram um shopping. Teve um acidente gigante porque criou-se uma catarata vindo da pedreira, porque provavelmente aquela pedreira não teve, ela foi quebrada, né? Então, assim, até que ponto tinha essa chuva? Porque as chuvas são de 100 anos, né? A gente tenta calcular a chuva mas como é que esse movimento, de uma forma tão rápida, se constrói um shopping embaixo? Por pouco não se causa um acidente, ainda não se sabe a causa do acidente, eu estou aqui divagando, mas provavelmente é o movimento, criou-se um talveg e a chuva veio de forma, né, da montanha Então, e por mas o pouco é, não poder Aqui, você público, está falando de acidente, né, Miriam? Hoje, uma árvore enorme caiu sobre um pedestre em Belo Horizonte, que está em estado grave. Ele estava caminhando na calçada no centro de Belo Horizonte. Então, assim, essas coisas, né, que você falou. Às mas vezes eles fazem. o poder público
quem gera lá não está preocupado com isso. É tanto que você vê, eu vejo que, por exemplo, tem uma geóloga que trabalha comigo, ela fala, gente, não pode, mas a força do dinheiro ganha, entendeu? Então, assim, você provoca, é Enfim. aquela coisa assim, por sorte, se Deus segurar, ótimo, se não, vai É o cair. que aconteceu com a nossa Copacabana, é o que vai acontecer com o Balneário Camboriú, que as pessoas acham É, incrível, que acham nossa Dubai, e as pessoas me acham maluca por dizer isso, né? Mas assim, hoje em dia estão começando a viver de forma insustentável. Eu não sei se Aham. Fortaleza tem algo assim, Ciro. Hã? Fortaleza, Fortaleza tem algo assim? Como é que é? Gente, Fortaleza, como eu já falei assim várias vezes das reuniões que eu presencio aqui, né, como eu falei antes, né, de manhãzinha eu vejo a vida como ela é realmente. E essa questão de acidentes, árvores caindo, asfalto praticamente feito de açúcar, entendeu? Porque realmente é uma infraestrutura muito. Eu não tenho nem o que mas comentar, porque tem Fortaleza, áreas, só um Ciro, minutinho, Miriam. Mas tem áreas que realmente não tem um calçamento decente, você não consegue andar na calçada, tem que andar na rua. E olha, estou falando de Fortaleza, uma cidade metropolitana. Porque você vai em outros bairros, né? São bairros tipo, que já tem aquela toda, digamos, né, aquele urbanismo, né, bem elaborado, só que poucas pessoas frequentam ali. Entende? Ficar aquele urbanismo, digamos assim, para as almas, entendeu? Então, é realmente irregularidades que acontecem aqui, acontecem em outras metrópoles, e acontecem em várias partes do Brasil e do mundo também, entendeu? Mas eu acredito assim, e como a gente é arquiteto, eu, pelo menos, quando estava na faculdade, por ser, digamos, um menino que está muito imbricado na questão do conhecimento, né, de saber aquela questão para poder aplicar na prática, né, eu percebi como 4 anos e meio, né, integrado em um grupo de psicologia ambiental, que muita coisa era discutida, certo? Muita coisa legal, conhecimento bacana, mas nada ia fomentar na prática porque porque sempre pensava assim, aquela região enorme, não sei o quê, não tem ninguém que vai lá, não sei o quê. Eu estava discutindo com a minha amiga, que ela é do HBC e trabalha com a certificação WELL, que ela realmente tem essa questão de, tipo assim, pô, já está acontecendo tal coisa, e, tipo, ou é muita coisa assim de ruim acontecendo, e eu tenho essa vontade, e o poder maior não me deixa, mas eu penso assim, gente, a gente só é uma pessoa, a gente só é humano, sabe? Eu só sou o menino Ciro aqui em Fortaleza, né? A Fugasa é a Fugasa, a Jovem Caixa é a Jovem Caixa, a Miriam é a Miriam. Mas, gente, eu imaginava assim, gente, eu queria fazer outros ciclos, né? Para que eu pudesse me adentrar em todas as casas dos mais velhos aqui do meu bairro para poder auxiliar e arranjar ali da forma mais É, difícil possível. eu Mas eu acho que essa é a imaginava isso. meta. Mas eu mas imaginar assim, Ciro, aí aquela questão, só um segundinho, Miriam. Mas aquela questão, poxa, se eu tenho aqui 100 casas, certo? Com as condições assim, bem louquinhas, né? Para falar outra palavra, né? Mas eu consigo entrar ali e ajeitar de um jeitinho, né? Que eu possa, nós fornecer maior conforto para ela e sair, né? Uma casa de 100 eu já vou ficar assim, poxa, ajudei uma casa, né? Eu ajudei a prevenção de uma queda, né, e proporcionar maior conforto, né, para aquela pessoa. E tá bem, de pouquinho em pouquinho a gente vai fazendo as coisas acontecerem. Daí aquela questão, assim, então por que tu não passa o dia todo, digamos assim, né, socado em casa, dentro de casa, a tendência é consumir e tal, assim. Não, eu tenho que ver a vida como ela é. Eu não posso fomentar Sim. isso para as pessoas humanas se eu ficar o dia todo da minha vida trancado no escritório. Não tem sentido para mim, entendeu? O que eu aprendo, eu consigo à tarde, à noite, eu consigo aplicar de manhãzinha, entende? Assim por diante. É, mas eu acho que essa é a vida. Eu acho que, assim, eu acho que essa também é a beleza desse nosso grupo, de ter tantas pessoas diferentes, com tantas percepções diferentes, e que a gente consegue tirar um pedacinho de cada. Eu concordo muito com a Miriam, que às vezes não dá para a gente fazer, às vezes bate sabe, uma agonia, tipo, o que que eu estou fazendo aqui na vida? Eu também concordo Impotência. contigo. É impotência, mas eu também concordo contigo, Ciro. Se eu puder fazer um detalhezinho, sabe? Se eu puder participar com o Toledo, se a gente puder participar na Rocinha. Gente, entrar na Rocinha é algo. Entrar na maré é algo. As comunidades aqui do Rio de Janeiro são muito pesadas, muito pesadas. E assim, Nunca na entrei. UFRJ, mas lá no deixa eu falar Labiab. uma curiosidade, Ciro. Quando eu fui para Fortaleza, e eu cheguei e fui para o hotel lá na Praia do Futuro. Quando eu cheguei, falei, nossa,
lugar esquisito. Parece que teve uma guerra aqui, aquelas casas todas desmontadas, toda abandonada, e não sei o que lá. Aí eu fui estudar por que acontecia aquilo em Fortaleza, uma praia tão boa, tão bonita, tal. E aí eu vi que, por exemplo, você vê o que é o desconhecimento do ambiente para você projetar uma cidade. Aí eu fui ver que aquela região no mundo é uma das que tem a maior incidência de sal, né? Sal, e tudo apodrece em 6 meses. Salinidade, né? A Uau! salinidade, eu acho que é o segundo, Mar Morto, eu acho que é o primeiro, e aquela região de Fortaleza, aquele bico, é a segunda do mundo, então Não tem nada. como. Assim, aqueles transformadores de luz, eles enferrujam em 6 meses. Então, quem fez o loteamento lá teve um prejuízo imenso, né? Porque todo mundo devolveu E qual o nome da praia? a Praia do Futuro. Estranho, É, né? Porque ele Gente, falou, não. aqui vai ser o futuro, não sei o quê. E outra coisa que também eu estendi e fiquei sabendo, que todo o planejamento da praia de Iracema, né? Também é tanto que não é uma praia para usar como praia, porque ela é ruim por causa do tipo de aterro que fizeram, não foi isso? Miriam, Então, mas a assim, questão tem da Praia do muitos Futuro. erros de planejamento, de urbanismo, que provocou uma série de problemas ambientais para a região. Não, logicamente, mas Miriam, você veio quando da Praia do Futuro? Ah, sei lá, acho que faz tempo que eu não vou. Mas já Faz mudou, quanto tempo? Quanto mudou tempo? Porque bastante? aqui um ano acontece muita coisa. Não, mas você vê que era uma forma de planejamento de cidade. Não, lógico, eu não estou falando disso, não estou falando que quando você vier de novo, você vai ver a realidade, vai ter suas próprias constatações. Mudou a Praia do Futuro? Não está mais Mudou. abandonada como estava? Bem, é outra história. Vem E aquele qual da. foi a solução que deram? Não, porque assim, a Ah, gente tem que pois é, descobrir Ciro, qual é a fala aí que agora eu vou solução. até procurar aqui também para ver. Ó. Não, é aquela questão. Como tem a questão de tentar sempre avançar, né, com os empreendimentos e realmente a maré não deixa. Aí fica de essa briga constante e aí a classe imobiliária tinindo, pessoas precisando de terra e realmente não tem. Fica aquela questão do abandono, certo? Mas tem aquela questão de urbanizar, né, digamos, em volta, né, ou colocar, digamos, aquela cortina de empreendimentos luxuosos para que não se veja aquela questão, entendeu? E a Beira-Mar, sim, é uma praia que realmente é muito visual, é muito comércio, é muito para caminhada e etc e tal. Mas a usabilidade dela em si, como deveria ser, não existe. Mas essas questões são, sabe, sem comentários, sabe? Não, mas É, o que eu ó, falo é como o homem, ele interfere na natureza e provoca, Lógico, mas isso não é de entendeu? hoje. De forma Então, errada, né? Então, não tem um estudo é o que eu falo. Nós, como arquitetos, teríamos que ver. Eu acho que assim, a neuroarquitetura talvez venha ajudar até na implantação das cidades, entendeu? se for sim. usado da maneira certa, com os Devia. profissionais certos, eu creio que sim, mas se for utilizado só em questão de marketing, merchandising, acho que não. Vai continuar a mesma coisa. É toda a questão do interesse, né? Quem Justamente vai esse ganhar mais verdadeiro. também? A gente ainda Desse vive nesse genuíno. mundo onde o ter é muito mais importante, né, do que o ser. Mas eu acho que O a Fugaz lado falou uma coisa, coach da vamos vida. fazendo o nosso ladinho, fazendo a nossa Ah, parte, por menor que a gente acha que ela seja, mas a gente está Sim. indo. Igual assim, tem profissionais que vão trabalhar naquela coisa, olha, eu vou montar a sua casa. Então ele mostra um showroom, compra tudo do showroom, joga dentro da sua casa. Você gostou? Se você gosta daquilo, você vai gostar. Agora, eu, por você... exemplo, eu não faço Ah, residencial. Sensacionalidade, né? ah, Eu não faço residencial.
Eu não gosto, nunca gostei. Na verdade, eu fiz pouquíssimos Eu amo. interiores na minha vida. Eu não suporto. Sabe por que que eu não suporto? Porque tá? Eu imagino, eu fico pensando, gente, como é que eu posso comprar para a pessoa? E por que que, assim, em uma cidade maior, eles querem que a gente escolha tudo. Aí você falou casa de showroom, né? Eu não sei se foram meus clientes, o que que aconteceu da vida, tá, gente? Eu vou falar a minha experiência. Compre tudo, faça tudo, monte tudo, escolha tudo, ninguém. E eu falo assim, gente, quem sou eu para decidir a casa da pessoa? Eu tô vendo a casa aqui, os pratos do Ciro, eu tô encantada com o elefantinho que tá aqui do lado. Sabe, eu tô encantada com a mandala, eu tô encantada com o quadro da Xará, que é todo desenhadinho, com a cômoda que eu já tô vendo que ela tem do lado. Eu acho que a nossa casa tem que ter a nossa cara. A minha casa A tem. personalização, né, da pessoa. Exatamente, a nossa Eu acho que você essência. monta o espaço, eu acho Exatamente. assim, o ideal é você montar o espaço e cada pessoa, é, na verdade, ela muda, viu? Você vai lá, faz o showroom, Sim, quando você vai ver, já tá tudo ficou outra. diferente. Tem gente que tem Não, muito bom gosto, tem gente que não. Mas é. uma coisa que você falou aí, é, você pode reparar que certos arquitetos, ele projeta todas as casas com o estilo E para dele. eles, Para Sim, eu ele. conheço vários. Eu conheço gente, vários. É eu não tenho incrível. capacidade para isso, porque quando a gente estava fazendo briefing, né, que eu participei uma vez, como a Kátia disse, para fazer o briefing e perguntar o que que você quer, o que que você gosta, o que que você não gosta. Como você quer a sua vida, quem mora, quem não mora, o que que acontece, o que que não acontece, se tem criança, não tem criança, você, sabe, você é casado, não é casado, quer casar, não quer casar, como é que você acha que vai ser a sua vida? Você gosta de rock, você gosta de sertanejo, você gosta de gente, você não gosta de gente, né? É entender a pessoa, é esquecer você. Então, como assim? Eu tenho dificuldade tipo assim, comecei também, né, aquela história, Miriam, Kátia, gente, eu acho que a gente foi criado numa outra época, foi formado numa outra época, e que tinha muita pegada casa cor, morar mais, essas mostras, né? Mais até do que a psicologia ambiental, a ambiência. E aí eu caí para a saúde, né? Esses dias a gente está fazendo um projeto de um bunker, né? Fechado, concreto, pesado, estrutura, gerenciamento, como é que se concreta, ferro, blindagem. Aí eu tô assim, gente, eu posso colocar umas fibrinha ótica para fazer um céu estrelado? Aí a galera olhou para mim, pode, Kátia. Eu falei, um adesivinho assim com umas plantinhas? Aí eles, podem, Kátia, mas isso não vai custar dinheiro, não. Eu falei, não, não vai custar dinheiro, não vai ter que iluminar? Vai ter que iluminar. Mas eu quero saber do concreto. Eu falei, não, eu também quero saber do concreto, da blindagem, se vai caber o equipamento, hidráulica, elétrica. Mas você deixa eu botar um adesivinho aqui? É porque assim, você tem que humanizar. Outro dia eu estava vendo é, condomínios, vamos lá, Alphaville, que tem vários lugares. E eu vi, né, lá, assim, estava reparando as casas de um específico Alphaville. Gente, as casas são, pelo menos essas Todas que eu vi, é o iguais. mesmo igual, sabe? Recreio de Bandeirantes, Gente, são não, todas eu não, iguais. Mas é porque o não, Juiz de arquiteto. Fora. Eu não acredito nisso, sabe? Assim, não é o que eu acredito, porque eu acho que, igual você falou, a gente tem que ter a nossa personalidade, né? Quer ver aqui? Eu tenho que ter a meu vasinho de planta ali, eu tenho que ter a minha caneca aqui, por que não? Aí eu volto lá numa matéria de casa do GNT que entrevistaram gente, aquela cantora lá do Pará, Fafá de Ah, Belém. eu E lembro. a casa dela, ela mora num duplex maravilhoso e tal, no Rio, todo legal, mas cheio de... Ela tem um cavalo, uma escultura de cavalo na sala dela. Uau! Ela tem prateleiras e mais prateleiras de mimos que ela traz de viagens. Ela cantou para 3 papas, então ela tem 3 presentes diferenciados do Vaticano para ela.
E ela chamou um Legal. arquiteto para poder fazer uma reforma. Ela tem uma escada de aço na sala que leva para o andar de cima, num tom de vinho. É assim, é um espetáculo, sabe? O arquiteto andou pela casa, andou, e virou para ela e falou assim: a gente reformar a sua casa, a gente vai ter que reduzir uns 70% do que você tem Não, aqui ele falou, dentro. né? Você tem que tirar metade do que tem aqui, não é É, isso? aí ela olhou para ele e falou assim: não, para eu fazer uma reforma aqui, eu tenho que tirar os 30 que tá sobrando, que é você, tipo, você, tchau. É, Cara, como é que você vai falar para uma pessoa que tem memórias afetivas de várias coisas, que viaja o mundo inteiro, que ganha presentes, que ela não pode ter aquilo na casa dela? Mas aí, Kátia, Entendeu? eu acho que arquiteto é uma coisa, uma afinidade. Arquiteto, principalmente de residência, é afinidade. E eu acho que a gente tem que escolher o cliente tem que nos escolher. Sim. Porque, assim, não dá para eu fugir quem é a Kátia. A Kátia é uma pessoa física. A Kátia é Uhum. uma arquiteta, mas ela é uma pessoa com os seus gostos, com as suas memórias, com as suas, com a sua percepção de vida, falando um pouco de psicologia ambiental. Eu tenho a minha percepção de vida, eu tenho o que eu gosto. Então, assim, eu acho que até mesmo o interessante é o cliente também conhecer como é que é. Porque, assim, a gente vai muito até pelo Instagram, ou então vai muito. Claro que é legal o seu portfólio, mas a conversa, você sentar, você ver quem você vê também quais são os hobbies das pessoas que vão trabalhar com você, como é que a pessoa é, o que que a pessoa faz. Porque assim, não adianta eu vou fazer uma casa agora, eu posso fazer uma boate. Eu acho que isso eu tenho uma capacidade, mas eu não sei se eu tenho capacidade para fazer uma casa de uma pessoa que adora balada dentro de casa. Uhum. Porque se eu não sei direito como é ser tão baladeiro, ou se eu não gosto de ostentar, eu não gosto de uma coluna, sabe? Como é que eu vou fazer com tanta. Sim. Eu acho que a gente tem que se adequar também a isso, porque tem pessoas que gostam disso, né? Tem arquitetos que gostam. mas E, eu vou contar uma coisa que aconteceu hoje comigo. Eu fiz uma casa que é bem grande e tal, e aí o marceneiro foi fazer o projeto de marcenaria. Eu fiz o layout, mas não defini os móveis. E aí ele chamou o tal marceneiro, que era amigo dele, e aí o cara mudou toda a minha cozinha. Aí o proprietário me chamou e falou: olha, vê os projetos que estão prontos de marcenaria, se tá ok. Eu falei: bom, tá bom. Ele me mostrou a cozinha. Eu falei: vamos fazer o seguinte, eu vou te pôr as medidas no chão, eu vou riscar para você sentir o espaço. Você vai ver como é que você vai trabalhar dentro desta cozinha. Quando eu projeto uma cozinha, eu falei para ele, eu penso na logística dessa cozinha e como outras pessoas podem trabalhar junto com você. Ele pegou a pia, fez um balcão imenso, ai, linda, ficou linda na imagem. Você olha e fala: nossa, essa cozinha que eu quero. Aí eu coloquei no chão. Bom, o cara ia trabalhar com uma cozinha numa casa que está sendo projetada com 80 centímetros você tem a pia atrás e um fogão. Como é que você abre o forno? Põe Não tem 80 como. centímetros. Você vai ter que abrir de lado. Não sei. Eu falei para ele: você está numa casa. Então, isso aqui não vai funcionar. Aí o cara falou: não, mas não sei o que. Eu falei: ele falou: eu estou com visão de apartamento. Eu falei: mas você não está num apartamento. tá Então, numa assim, casa imensa. não, você tem que ver. Eu fiz uma sala de videogame, de não sei o quê. Você sobe a escada, uma escada larga e tal. Você chega no andar superior e tem essa sala da família. Ele me põe o sofá de costas para a porta. Falei: gente, o cara bloqueou toda a sala. Eu falei: gente, não tem nada a ver. Aí eu mostrando, aí ele pegou, o proprietário falou: nossa, então não tem que mudar tudo. Realmente, você vê, o cara vai olhar a imagem, vai achar linda. A imagem no desenho é linda, mas no dia a dia ele já tem vários problemas. Aí você já investiu, você pôs um dinheiro lá, e aí você vai ficar morando numa casa que era para ser legal,
num ambiente que não vai te agradar. Mas é você de costas para as portas. Mas aí eu acho que entra a nossa capacitação também, né? Capacitar é tentar entender o cliente, é tentar entender o que ele quer, é tentar entender a família, e principalmente que aí entra o meu caso, eu trabalho com função, né? Porque, assim, na hora que eu estou fazendo um posto de enfermagem, uma sala de serviços, é como a pessoa vai preparar o medicamento, aonde vai colocar a pasta, os seus caninhos, como é que vai armazenar esses remédios, aonde vão guardar os equipamentos quando não tiverem Toda uso. logística, né? Toda Como é que logística. tem um carrinho de emergência? Porque esse carrinho de emergência ele precisa ficar escondido, claro, você não vai tropeçar no carrinho de emergência, mas de certa maneira ele tem que ser fácil para atender as pessoas no momento. Então, assim, quando você trabalha com função, quando você ouve essas coisas, você começa a ficar agoniado, né? Porque, assim, você tem que pensar também em quem está cozinhando, como é que está cozinhando, quem vai cozinhar com você, quem vai te servir, se você mora sozinho, se você não mora, se você quer receber, não quer A receber. altura dos moradores, tudo direitinho para Tudo, Tem que você, tudo. considerar tudo para tornar o todos os espaço. detalhes. Justamente, né? Eu acho que a gente, pelo menos é assim, a gente tem muito essa pegada de pensar, né, da figura humana, que a Fugaz antigamente pensava, e agora ela é uma das coisas primordiais, e também, ou você também, a jovem Kátia, a amiga, né? A gente realmente pensa num espaço mais humano, né? Que tenha realmente uma usabilidade melhor, né? Que não seja só um render bonito, mas que seja, pode ser um render bonito, com certeza, mas possa ter coerência e significado para você. E eu agradeço muito aqui. Eu fico muito honrado de estar com vocês. Eu conheci esse grupo a partir do Neurinlab, a partir da Jovem Caixa, me trouxe para cá. Eu já fui logo pegando Eu a adoro quando ele me chama de admiração. Jovem Kátia. Jovem Eu Kátia. já fui admirado. E eu me deparei com vocês, que, como você falou, né, são de gerações diferentes. E eu adorei, porque sempre que eu procuro interagir com pessoa da minha idade, eu, tipo, não me dou muito bem, que eu fico assim, gente do céu, porque como eu falei para vocês, eu sempre sou acostumado a trabalhar com pessoas mais velhas que eu. Há pessoas mais velhas, Jovem Kátia. Justamente, Não, aqui, nós somos mais não, experientes, mas justamente porque sempre que eu me deparo com uma pessoa, né, que tem mais experiência que eu, fico assim, poxa, essa pessoa, né, ela sabe mais, né, assim, bora aqui compartilhar a coisa, né, então a partir do momento que eu consigo ter uma visão, a Fugasa tem outra, a Kátia tem outra, e a Miriam tem outra, a gente pode fazer essa intergeracionalidade que a gerontologia tanto prega, serve para ampliar nossos conhecimentos, a gente não está aqui para tirar o lugar do outro, nada disso. A gente está aqui para se complementar, certo? Fazer Mas, esse tenha bem coletivo. certeza que a gente aprende muito com você. mas olha só, um Mas projeto ele é feito com isso. Um projeto, o projeto em si, a partir do momento, por exemplo, no escritório a gente trabalha com metodologia BIM. Quando a gente trabalha com metodologia BIM, não é um software, e é isso que as pessoas se enganam. Na verdade, é como todos os participantes, ou os players, como as pessoas falam, estarem dentro. É você ouvir engenheiros de todas as disciplinas, não tratar projeto de engenharia como complementar. Ele não é complementar, ele é mais do que necessário. É ouvir paisagista, é ouvir designer, é ouvir luminotécnico, é ouvir arquiteto, é ouvir a pessoa, é ouvir a secretária que está fazendo, ao estagiário, a secretária que está fazendo a ata, é ouvir pessoal da a todos. acústica, Principalmente Justamente. no meu caso, enfermeiras, nutricionistas, psicólogas, quem está realmente trabalhando. É muito engraçado, Fugada, só para complementar, porque realmente eu tenho que sair agora, mas assim, quando você está falando justamente isso, até eu, quando foi conceber o meu TCC, o meu trabalho final, né, eu entrei em contato com psicólogas, com gerontologistas, certo? Que trabalhariam, né, digamos assim, de forma assim, imaginética no meu empreendimento, para saber como é realmente o dia a dia dele, certo? Tudo bem que não iria ser isso mesmo, né? Mas eu poderia ter uma noção, porque a famigerada, né, norma técnica, né, que rege a maioria da parte da questão hospitalar, ela vai Sim. falar das diretrizes, mas não vai explicar a cada pessoa como ela é realmente, né? Exatamente, a gente tem que ser pegada mais humana. Então, eu acho que é isso que a neurociência, quando a gente aplica a arquitetura, é o que ela vem realmente causar.
certo? Então, essa troca que a gente tem sempre, né? Esse papo gostoso, que a gente está nas revoltinhas, mas a gente vai ali se ajustando, né? E vai Mas eu ali acho que é aplicando isso, né? Mas eu acho que justamente é na isso. hora Nem que tudo é tão perfeito e a gente vai se adequando. claro, claro, justamente se fosse tão perfeito, não existiria adaptação. E se a adaptação não tem amadurecimento, não tem como você querer saber de tudo sem, né? A vida realmente é um surf, né? Está naquela onda constante. O Como eu humano, brinco, todo cada mergulho é um flash. justamente, olha aí, né? Lida, lida e bebe todas as fotos. Mas, assim, o que é aquela questão que a gente, como profissional, tem que olhar a nossa parte. Porque todo mundo aqui nasce humano, né? Mas ser humano é outra pegada, certo? Você praticar a humanidade é outra pegada. Isso em todos os requisitos. Não é só você pegar uma planta e ficar pensando se, não, né? Você realmente trabalhar com a humanidade, com empatia, que é o que eu tento fazer todos os dias. Então é isso. Muito obrigado por essa Não se oportunidade. vai não, porque a gente não se vai não, porque a gente vai realmente já está passando nossa hora. O nosso papo a gente conversa, 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 a gente esquece da hora. A gente está fazendo essa gravação aqui depois do nosso horário de trabalho. Já está quase na hora de realmente dormir. Senão daqui a pouco vou ter que tomar de novo uma melatonina e eu vou sonhar também, vou ter pesadelo Não, de pelo novo. amor de Deus. Ai, Mas, gente, eu pois queria é. realmente agradecer muito. Vocês foram um presente assim, na minha vida, do fundo do coração. Ter a Neuro junto, saber que eu estou tendo mais férias, gente, para quem a gente começou, eu comecei no final do mestrado. Continuei a Neuro junto já nesse gapzinho da pandemia e eu me meti no doutorado. E aí, quando eu me meti no doutorado, eu falei, Kátia, xará, eu não consigo, não dou conta, mas eu não quero perder vocês. Mas eu preciso voltar, é uma coisa que me instiga muito, sabe? Estudar. Bom, para quem faz doutorado, né, tem que gostar de estudar, ou tem que gostar de sofrer, porque senão. Mas assim, vocês são um presente na minha vida, não vou só vocês, mas a equipe inteira, os meninos inteiros, sabe? As meninas desde o início. Eu só queria realmente muito agradecer vocês a participar desse papo e a divulgar a neuroarquitetura, né? Divulgar o Neuro Juntos. Na verdade, é um grupo de estudo que está aberto, porque entrou o Ciro, mas realmente tem que ter muito mais constância do que eu. Pois é, eu acho que esse bate-papo hoje, né, acho que foi bom para a gente, apesar da Carol, da Elisandra e da Camila não terem podido A participar, mas Bárbara também, saudade é, delas. eu acho que para a gente que está, né, desde o princípio, o Ciro que veio desde o ano passado, né, Ciro, com a gente, é, permitiu, assim, né, ampliar mais o nosso conhecimento. Eu acho que vocês vão concordar comigo, e permitiu a gente ver o quanto a gente pode se juntar para fazer uns modelos tipo esse, para que leve o nosso conhecimento para mais pessoas, né? Porque eu acho que conhecimento não é para guardar numa caixinha. Eu acho que se a gente Justamente. tem, aprende, a gente pode divulgar isso. Então, ó, fica aí, ó, dever de casa dessa semana. Vamos pensar como é que a gente vai levar isso para Vamos se frente. encontrar mais. Não pode deixar o conhecimento no túmulo, tem que disseminar. Por isso que eu Com amo esse certeza, Não, com certeza. inclusive agregar mais pessoas no lógico. nosso Vamos, vamos sim. grupo, Eu acho que eu vou porque conseguir trazer o Gabriel, porque ele ficou muito interessado, Xará. Então, ele agora me mandou uma mensagem aqui com as fotos do negócio que ele estava fazendo para mim. Amanhã eu vou mandar um material para ele ler sobre neuroarquitetura, que ele não sabe o que é ainda. A Cíntia falou muito por alto para ele. Vamos embora. Como eu brinco, vamos trazer mais gente para nossa seita, para nossa religião. Tá bom. E no final Um a gente beijo. vai combina a viagem. Prazer, gente. Boa Gente, semana. Ai, obrigada gente, uma por boa Ciro tudo. e E Miriam, obrigado vejo por nos vocês ouvirem. amanhã, né? sim, a com gente Miriam e certeza. É. Ciro, a gente se encontra amanhã no Foi leve. NeuroLab. E Beijão, gente. obrigado por nos ouvirem, quem estiver ouvindo até esse final, gente. Um abraço. Tchau. Beijo.